Convido a igreja a abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos entender o porquê do versículo 31 do capítulo 4. O texto bíblico diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Na RA diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com intrepidez. Irmãos, esse texto fala sobre oração. Fala do valor da oração numa vida comunitária entre os irmãos. Não diz tendo ele orado, mas diz tendo eles, plural. Os irmãos se reúnem para orar, e quando os irmãos se reúnem para orar e oram com fé, dependência e devoção, Deus responde de alguma forma. É imprescindível a vida de oração na vida comum, na vida diária de cada um e na vida comunitária da igreja. E eu fiquei no começo a dizer que eu iria explicar o porquê dessa reunião de oração. Para entender o porquê dessa reunião de oração que acontece aqui no capítulo 4, nós temos que ir para o capítulo 3. Por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer algumas leituras. O capítulo 3 fala do propósito de dois apóstolos. Eles subiram ao templo para orar, e quando eles estavam próximos à porta formosa do templo, eles se deparam com um homem de 40 anos, coxo, um homem aleijado que vivia de esmolas, e eles pedem a Pedro e João que curassem, aliás, que dessem dinheiro. E então Pedro, no versículo 3, no versículo 4, melhor dizendo, diz: olhem para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aquele homem saltou e começou a andar como se nunca tivesse tido problema. Não precisou de fisioterapia para ajustar as deficiências musculares. Pelo contrário, um milagre total, perfeito, se efetuara ali. E a multidão começou a engrandecer o nome de Deus, porém, os homens da religião daquela época, os homens que estavam ali presenciando tudo, não deram o devido valor ao que ocorrera naquele momento, naquela circunstância, e começaram a criticar, e começaram a inquirir: em nome de quem, com que poder, com que autoridade vocês se acham no direito de fazer isso? É tão ridículo esse tipo de preocupação, porque era um ato de cura, era um ato de amor, era um ato de envolvimento. E aqueles religiosos estão preocupados com o status da religião judaica e não com o bem humano. Toda vez que a religião se preocupa com a instituição e não com os beneficiados dela, ela está fora do eixo, ela está fora do prumo. Acontece, queridos, que Pedro e João são presos porque curaram em nome de Jesus uma pessoa enferma, coxa. E eles são conduzidos à casa dos sacerdotes e sumos sacerdotes, passam a noite presos, e de manhã eles são levados para serem interrogados pelos sacerdotes, sumos sacerdotes. Aí nós já estamos no capítulo 4, se você olhar o capítulo 4, diz que, versículo 5, no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Lembre-se que Caifás era o sumo sacerdote no momento em que Jesus foi condenado. Ele havia sido sucedido pelo Anás, mas ele estava presente para esse interrogatório.
Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Aí vem uma constatação. A vida de oração deveria ser uma prática contínua e regular na vida de todo cristão, na vida de toda a igreja. Mas, infelizmente, nós muitas vezes nos despertamos para a oração quando uma grande luta, uma grande necessidade vem sobre nós. Nós só nos apegamos à vida de oração diante de um quadro caótico de grande dificuldade. Se isso estiver acontecendo na sua vida, aproveite, porque é uma oportunidade de Deus para você orar. A Bíblia diz que nós devemos orar continuamente, sem cessar, para que isso se torne um hábito e não seja apenas um remédio para momentos de dificuldade. Mas eu sempre digo, mesmo que seja um remédio para as dificuldades do momento, ore, porque pode virar uma rotina na sua vida, a vida de oração. A verdade, queridos, é que quando ele está sendo interrogado por esta equipe do Ministério Público do Templo, ele toma a palavra. E eu quero, a partir daqui, fazer uma divisão natural do texto. Vocês vão descobrir o que os dois apóstolos dizem aos seus inquiridores. E depois, vocês vão ver o que estas pessoas que inquirem dizem aos apóstolos. E no terceiro momento, vocês vão ver o que eles dizem, eles, os apóstolos e os discípulos, dizem a Deus. E no quarto momento, o que é que Deus diz à igreja, aos apóstolos. Então, são momentos de interlocução, de posicionamento verbal. E eu quero começar então, olhando o que esses dois apóstolos dizem aos seus inquiridores. Versículo 8 do capítulo 4, você pode abrir comigo? Diz assim a palavra de Deus: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Eu gosto muito de ver esta manifestação do Espírito Santo, que mesmo tendo opinião contrária, é respeitoso a quem está investido de autoridade. Diz que esse homem cheio do Espírito Santo começou a falar às autoridades competentes e fala com todo respeito. Chama-os de autoridades e líderes do povo. Mas mesmo quando respeitoso, não deixou de ser verdadeiro. E ele vai e mexe naquilo que é muito caro para Deus. Quando diz, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade. A contradição era total, a injustiça era visível. Como é que alguém inquirido é julgado por um ato de bondade de curar alguém? E Pedro destaca isso de uma forma a revelar as intenções dos corações de todos os seus inquiridores. Um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. E como uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele tem convicção. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele não só tem coragem, ele tem fé, convicção. E ele diz assim, versículo 10, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. E o sujeito que havia recebido a bênção estava ali como prova evidente da ação de Deus, e também estava ali para desmascarar os interesses da religião mesquinha, invejosa e maldosa. É uma palavra dura aos homens da religião que não se abriam para Deus. E ele vai, no versículo 11, citar
um versículo do Velho Testamento que diz que os judeus haviam rejeitado Jesus, que era a pedra angular. Pedro, na sua primeira carta, vai também usar esse mesmo texto. Pedro, na sua primeira carta, diz que esta pedra era preciosa. Aqui ele diz: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E vem o versículo aí que todo cristão devia ter conhecimento de cor: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Esta é a palavra que os dois presos, por fazerem o bem, têm a dizer àqueles que os inquirem, aqueles que questionam, aqueles que levantam suspeita. Eles dizem: o que foi feito por Jesus. E esse Jesus foi rejeitado por vocês, e está sendo aceito por milhares. Se a gente olhar o texto bíblico, nós vamos nos deparar com uma verdade maravilhosa. O versículo 4 do capítulo 4 diz que por causa daquela cura desse homem, na Porta Formosa, mais perto de 5.000 pessoas, desde o dia de Pentecostes até aquele dia, havia se juntado à fé em Jesus Cristo. Quando ele fala que Jesus é o único Salvador, é o único nome, é a única pessoa debaixo do sol, entre os homens, que pode salvar, é por isso que você vai entender a razão da nossa fé, da nossa religião ser cristianismo. O cristianismo tem o nome de Jesus, o Cristo. Sem a pessoa de Jesus, a religião cristã é nada. Sem Ele, é nada. Cristo é tudo. Ele é o Salvador, Ele é o mediador, é aquele que leva a nossa oração, é a razão da nossa pregação, é a razão do nosso amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele é tudo. Sem Jesus não existe cristianismo. E quando ele coloca, assenta essa verdade maravilhosa, não há um outro nome, não há uma outra opção, dado entre os homens que nasceram de mulher, e Jesus nasce de mulher, para ser o representante da raça humana, que importa promover e trazer a salvação. Essas são palavras de verdade, palavras corajosas. São tão impactantes essas palavras, e não só as palavras, como essas palavras foram ditas, que se você estiver com a Bíblia aberta e acompanhar comigo, vai poder ter toda a intensidade do que está acontecendo. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse é o impacto das palavras de alguém cheia de Deus, que ama Deus, que tem a verdade por compromisso, que quer se esconder atrás da cruz, que faz questão de exaltar a Cristo e se diminuir. Causa admiração, e a maior admiração causada foi que, como aqueles homens falavam, o que aqueles homens falavam, não podia ser deles. Porque eles eram homens pescadores, eram da Galileia, região que não tinha formação, povo simples, pescadores. Mesmo aqueles judeus, não aceitando, não acreditando em Jesus como o Messias, eles haviam um dia se deparado com Jesus em debates e sabia que aquela inteligência não era da terra, era celestial, que o Espírito Santo estava colocando palavra na boca deles. E aqueles homens simples, incapazes, foram dotados de uma capacidade celestial de fazer, de ser e de dizer coisas que por si só eles não teriam condições de fazer, ser e dizer. Por isso que você não pode se diminuir e esperar que você tenha habilidade para fazer a obra de Deus. É Deus quem vai te capacitar. E aqueles homens que inquiriam, reconheceram
que aqueles 2 pescadores haviam estado com Jesus. Aqui nós encontramos o que eles disseram aos seus inquiridores. Depois a Bíblia vai dizer o que é que os acusadores, os que inquirem, os que não estão preocupados com o juízo justo, mas querem trazer vergonha, o que é que eles falam? Eles estão preocupados com a opinião pública. Eles disseram, nós não podemos fazer nada com eles. Há uma multidão aí fora, admirada com o que aconteceu, então nós vamos procurar o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da mediação simples, não vamos prender estes homens, mas vamos intimidá-los, vamos de alguma forma chantageá-los. Eu aprendi uma coisa na minha criação e depois aprendi com Jesus. Toda vez que você for intimidado por homens, ou chantageado por homens, é melhor que você sofra o dano do que viver na mão de pessoas. Eu quero viver na mão de Deus. Eu não quero viver nunca na mão de uma pessoa que diga assim, se você não fizer o que eu entrego. Não seja intimidado nem chantageado. Isso é um princípio meu. Esse é um princípio meu. E aí, meu querido, versículo 18, então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Há uma proibição. As leis no Congresso, no mundo e aqui no nosso Congresso, estão andando por essa linha. De proibição de pregar Jesus, de falar que o cristianismo prega o meio da salvação plena e total. E Pedro responde, mas julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer os senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Que coragem, que intrepidez, que decisão, que convicção. E aí você tem sempre essas tensões na vida, que é uma tensão de ameaça. Você pode viver sob uma tensão do medo do seu sustento, de qual será o futuro da sua saúde, daqui 5 anos, 10 anos. Você pode estar aí receoso com relação ao futuro dos seus filhos, do seu casamento. Quantas coisas estão atormentando o seu coração? E você se deixando vencer pelas ameaças que vêm das circunstâncias, do diabo, dos homens. E eles se posicionam. E eu vou dar uma dica para vocês de como eu trabalho isso no meu coração. Eu entendo, queridos, que Deus permite que a gente passe muitas vezes por momentos difíceis para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Para nos achegarmos perto dEle. Para nos humilharmos, para depender dEle e aprender com circunstâncias. Nunca tenha medo do futuro, porque se Deus permite que você passe por momentos difíceis, esse mesmo Deus vai tirar você desse momento difícil. Esse mesmo Deus vai te sustentar. Abacuque tem um momento dramático da vida dele, quando Deus disse que iria disciplinar o povo dele usando Nabucodonosor, os babilônicos, e ele não entende. Meu Deus, como é que o Senhor vai trazer um ímpio para pesar a mão sobre nós que vivemos uma vida para o Senhor? Ele não entende. E Deus disse, não tem jeito, vai ser assim. E ele desce da torre de vigília e diz assim, certamente não morreremos, Deus terá misericórdia de nós. E Deus sempre tem misericórdia de nós. Deus nunca nos trata consoante as nossas iniquidades. Deus sempre usa de misericórdia. Nunca, jamais. Deus nos trata consoante as nossas iniquidades. Deus nos trata consoante a sua infinita graça. Por isso que nós não somos consumidos. Não é à toa que está no Velho Testamento, em Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Então não tenha medo de ser abandonado de Deus, por Deus. Tenha medo de abandonar Deus no momento da dificuldade. Tenha esse temor.
E diz a Bíblia, queridos, que eles foram soltos. Eles falaram, ouviram, e acontece uma coisa muito bonita. No versículo de número 23, eu peço que você acompanhe comigo. Quando foram soltos, vírgula. Agora, olhe para mim. Quando as coisas se resolvem na sua vida, o que é que você faz? Essa é a pergunta. Quando a tempestade passa, quando o calo do sapato já não dói mais. Eu vou agora para a festa, eu vou agora para as férias. Não. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes e sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Foram para a igreja. Continuaram alimentando a vida espiritual e fortalecendo mais a vida espiritual. Não faça dos momentos de necessidade um ponto no espaço. Faça desse momento um ponto de continuidade na sua vida espiritual. Continue. Eu gosto muito de ler porque eles estavam com os irmãos. A dificuldade de um era a dificuldade do outro. Um irmão não causava problema para o outro, pelo contrário, um irmão procurava ajudar o outro. Eles vão lá e contam, eles precisam se agregar, eles precisam se fortalecer. A vida comunitária, a igreja é isso. Quando ela não anda assim, ela não é a igreja que o Senhor Jesus planejou como um projeto de amor para o mundo. E eles estão ali contando como eles foram ameaçados, como eles reagiram à ameaça, e como eles estão convictos de que não podem baixar a cabeça, nem para o homem, nem para o diabo. É aí, queridos, que nesse contexto, eles falam para Deus. Eles foram inquiridos, foram ameaçados, ouviram dos homens, se posicionaram diante dos homens, com fé e coragem. Agora eles se reúnem como igreja, Pedro e João já estão soltos e reunidos com os irmãos, e numa grande reunião de oração, eles oram a Deus. Agora acompanhe a oração que Lucas registra no livro de Atos. Olha a solenidade dessa oração. Olha a profundidade e a intensidade dessa oração. Olha por trás das palavras a convicção de quem fala o que está escrito nesse livro. Versículo 24 diz: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, 2 pontos. Ó soberano, Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E citam Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eu vou parar aqui para depois dar continuidade. Você pensa que as dificuldades vêm sem que Deus permita? Vem com a permissão de Deus. Até mesmo o julgamento de Jesus, a fúria dos judeus contra Jesus, foi permissão de Deus, está escrito. Em momento algum Deus perdeu o controle quando Jesus foi preso. Em momento algum Deus perdeu o controle quando Pedro e João estavam nas mãos do sinédrio. Em momento algum, olha aqui, Deus perdeu o controle quando você passou por necessidades e dificuldades e você parou de acreditar no socorro de Deus. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Por isso que ele é chamado de soberano Senhor. No original,
a tradução, porque no português a gente usa a palavra déspota, despotês em grego, de uma forma muito negativa. Mas o que é dito no grego não é soberano como rei, é déspota, tu és o Senhor absoluto. Não tem Anás, não tem Caifás, não tem ninguém que possa contra a igreja, que possa contra essa nação. Não há ninguém, é o Senhor que coloca e tira. É o Senhor que faz e desfaz. Eles têm essa convicção da soberania de Deus, do controle absoluto de Deus. Eles não têm receio do futuro e do amanhã, porque eles sabem que Deus antecipadamente decide as coisas. Eu vou ler o versículo mais uma vez. Quem fizeram? Os homens, Pôncio Pilatos, Caifás e também aqueles que os interrogaram. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Eles não estão nos ameaçando. Eles estão ameaçando o Senhor e a tua igreja. Olha o que eles falaram. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles não pedem em momento algum para o fogo da provação diminuir. Eles pedem coragem e ousadia para continuar. Irmãos, isso aqui é nível espiritual, porque tem níveis espirituais. A gente está orando, meu Deus, tira o fogo. Senhor, se é para continuar o fogo, dá costas largas para a gente aguentar o fogo. Agora, não nos deixe ser covardes. Não tire essa coragem de nós. Porque nós não queremos te envergonhar. Nós queremos viver dignamente o evangelho que pregamos. Nós queremos viver dignamente com a fé em Jesus, o nosso Salvador, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É quando eles oram e falam a Deus isso que Deus responde. Aí vem o versículo 31, que foi o primeiro texto que li nessa noite, que diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Deus disse assim, olha que coisa extraordinária. Quando houve aquele terremoto, e Deus tem tanto controle que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e não caiu nada. Porque eu diz assim, eu estou tendo tanto controle que eu estou fazendo tremer, mas não vou deixar cair e destruir. Eu só estou dizendo, eu estou aqui, recebo essa oração. Deus fala-nos de várias formas, de várias maneiras. Deus falou para aqueles homens, mulheres que se reuniam naquele momento de oração, por meio de um terremoto. Com Elias na caverna, Deus falou por meio de uma brisa suave. Atos capítulo 2, Deus falou com fogo. Deus não é obrigado a falar do jeito que você quer ouvir, Ele fala do jeito que Ele quer, mas Ele sempre fala. E Deus estava ouvindo aquela oração, e de uma forma ou de outra, Deus estava dizendo, chá comigo, que em inglês é tea with me. Chá comigo. Deus está dizendo isso. Deus está dizendo, está sob controle. Continue crendo que eu sou soberano, Senhor absoluto. E vocês vão ver que a obra vai continuar. Não depende de homens, depende de Deus. É tão importante essas respostas de Deus por meio do tremor, do terremoto, que Lucas diz que depois que Deus recebeu essa oração, ele faz um resumo da vida da igreja. Olha o que diz no versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Irmãos, isso é ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente buscando o Espírito Santo para poder, curas, dons espirituais, mas não querem o Espírito Santo
para viver nessa dimensão de pensar a mesma coisa, de estar com o coração aberto para viver em comunidade, para poder ajudar ao que necessita. Isso é obra do Espírito Santo. Olha o que Deus fez na vida destes homens que oraram como oraram. Nós, como igreja, precisamos nos unir e fazer como esses irmãos fizeram. Clamar a Deus. Esta obra aqui é de Deus. Deus plantou essa igreja, dando esse lote, dando essa estrutura, não para um homem, não para uma família, duas famílias, mas para Ele. E lembre-se, é com oração, respondida com o tremor de Deus, que as coisas vão acontecer. Nós não precisamos do melhor pastor do Brasil sendo pastor aqui. Nós precisamos de um Deus que responde a nossa oração, tremendo lugar, e usando aquele que você diz, é inculto, é incapaz. Pedro e João estavam nessa categoria sob a ótica dos seus inquiridores. Inquisidores estavam ali colocando para baixo de nada. Mas Deus sempre nos surpreende. Então nós vamos orar agora, pedindo que Deus nos dê a bênção de ver a nossa oração respondida e Ele conduzindo os destinos das nossas vidas, da nação e da nossa igreja. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus poderoso, Deus soberano, não há ninguém, não há pessoas, não há demônios que possam resistir ao Teu mandar, Jesus. Basta uma palavra Tua, disse o centurião, basta uma palavra Tua, Jesus, e o meu servo será curado. Nós queremos hoje, e também nos momentos de oração da comunidade dessa igreja, acreditar e com ousadia nos posicionar, tomar os remos e continuar remando para a glória e honra do Teu nome. E vendo o Senhor nos responder com temor e tremor nos nossos corações sobretudo. Abençoa essa igreja. Traz paz, vida, poder, comunhão. Porque estas são as marcas da presença, da ação do Teu Espírito Santo. Move, Deus, o Teu braço forte sobre nós. E abençoa essa igreja, hoje e sempre. Amém.